como era antes. Boa noite a todos. Sai da frente aqui, ô Vilduzão. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Quai. Total 120 pessoas nos assistindo. 120 mil pessoas assistindo. Muito obrigado a todos. Mudou 133. 133? Alguém deu um golpe, deu uma dedada ali. Atualizou. 133 vai lá, porra. Então até quinta-feira, se Deus quiser. Tá ok, pessoal? Boa noite a todos aí. E como que é agora? Em sua segunda live, onde abertamente está copiando o presidente Bolsonaro, Lula consegue piorar a estreia e tem menos audiência que a primeira. Então, sorte do Lula que ele é popular nas urnas, porque nas ruas e nas redes sociais... E aí, meus amigos, bom ou não? Pegando o gancho nessa abertura, e quem sou eu na fila do pão para dar qualquer palpite, mas vendo esse cenário ridículo e achando que dá para aumentar o grau de vexame, que é para situações como essas que a gente paga a internet, presidente Bolsonaro deveria voltar com as lives semanais comentando as principais notícias da semana, só pra gente ver um negócio rapidão. Bora, Biruleiro, o povo tá com saudade de você. Mas não é esse o assunto desse vídeo, que tem como pauta única o julgamento do Bolsonaro lá no TSE. E como eu vi a matéria que dizia que o monarca caiu porque o TSE estava vigiando ele nas redes, eu acho bem possível que isso esteja rolando comigo também. E aí, galera do TSE, tudo bem com vocês? Então, eu vou tomar muito cuidado de não oferecer nenhuma opinião, por mais que seja apenas uma opinião baseada nas vozes da minha cabeça, que é o que tudo indica, hoje deve ser crime. Portanto, trarei aqui apenas matérias jornalísticas de profissionais de alta qualidade para mostrar para vocês o que farão com Bolsonaro versus o que foi que o TSE fez na época da Dilma e do Temer. E para não correr o risco de ter uma opinião errática, a conclusão vai ficar com vocês. 2023 versus o passado não tão distante de 2017. O que mudou? Estomazinho separado? Então bora lá. Nesse domingo nos deparamos com uma matéria da Folha de São Paulo que dizia o seguinte: TSE deve contrariar a tese que absolveu Dilma e Temer e julgar todo o contexto relacionado a Bolsonaro. Tribunal dá consideração de que julgará o comportamento de Bolsonaro para além da reunião com os embaixadores. E aqui eu vou dar o contexto que se faz necessário para que você entenda o porquê o Bolsonaro vai se tornar inelegível. Vai, gente, vai, senão agora daqui a pouco mais vai. Em 2022, o ministro Fachin convocou os embaixadores para falar sobre os perigos dos arroubos autoritários e antidemocráticos no Brasil. E sendo justa, ele não citou o nome do Bolsonaro em nenhuma vez, mas seu Fachin nem precisava, né? Todo mundo percebeu. Na época, o Bolsonaro ficou pé da vida porque ele julgou que não era prerrogativa de um ministro do STF/TSE convocar embaixadores para falar o que quer que fosse. Então, em resposta direta a esse ato, ele também convocou não só os mesmos embaixadores, como também o ministro Fachin, para poder dar o seu ponto de vista sobre o tema levantado. Aí foi a vez do Fachin ficar pé da vida. Eu lembro que na época o Fachin chegou a dar 5 dias para o Bolsonaro explicar o porquê que ele convocou os embaixadores. E eu também lembro que na época eu pensei que se ele queria saber por que ele não foi lá, ué, convidado ele foi. Cara, que medo disso ser um contexto antidemocrático. Mas tá, rolou tudo isso aí, foram quilos e quilos de matérias em tudo quanto é lugar. E como resultado final, tivemos o PDT de Ciro Gomes protocolando no TSE uma ação para tornar Bolsonaro inelegível por abuso de poder político. Não corrupção, não por corridinhas com malas de dinheiro, mas por abuso de poder político. Eu gostaria de dizer que eu ouvi o áudio. Tem que manter isso aí, viu? Eu quero dizer que eu vi a fita, eu vi a mala de dinheiro, eu vi a corridinha na televisão. Nós vivemos uma tragédia brasileira, a tragédia da corrupção que se espraiou de alto a baixo, sem cerimônia. Eu não acho que há uma investigação irresponsável. Eu acho que há um país que se perdeu pelo caminho, naturalizou as coisas erradas e nós temos o dever de enfrentar isso. E só um adendo, já que eu mencionei Ciro Gomes, o cara tá berrando aos 4 ventos que tá rolando um esquema de corrupção nesse momento envolvendo o atual governo e a Condevasf. E como eu não sou louca de repetir o que ele disse, eu vou deixar ele mesmo falar. Quem vai acreditar que repetindo as mesmas práticas não vai acontecer rigorosamente? Só esperar um pouquinho com o Lula, a mesma coisa.
O escândalo de 2024 já está sendo praticado hoje. O delay é só a atenção da imprensa. Sabe? E é igualzinho. Brasília vive de segredo de polichinela. A gente sabe, todo mundo, quem está roubando aonde, etc, etc. Por exemplo, na Codevasf, está todo mundo roubando. Igualzinho. 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 Não tira nenhuma diferença de coisa nenhuma. Sabe o que é? Um prefeito do Ceará está desesperado por saúde, como o Sato está aqui, agarrado, gasta milhões de reais, contrata médico, o médico vai embora, porque paga 20 mil por um médico trabalhar 6 horas, etc, não sei o quê. Depois vem o prefeito do senador Pompeu atrás do médico e não sei o que e tal. Vem lá o deputado e oferece para ele uma patrulha de trator. Mas meu patrão não precisa de trator, precisa de médico. Não, mas o que tem é trator. Aí quando você vai olhar o que eu vou fazer, vai olhar o preço do trator, 150% de superfaturamento. Estão roubando assim na cara da freguesia. Interessante que ele fala, né, que o esquema que vai estourar em 2024 já está acontecendo. E o delay é só a atenção da imprensa. Se a imprensa noticiar, a justiça vai atrás. Se não, pode ser que demore um pouco. Olha o poder que tem a imprensa no Brasil. Mas eu vou me limitar a falar sobre a imprensa aqui, porque daqui a pouquinho eu vou trazer as falas de um ministro do próprio TSE sobre essa mesma imprensa. Aguenta aí que é no mínimo interessante. Continuando, o PDT protocolou o processo contra o Bolsonaro e agora em 2023 a ação andou, chegando ao quase finalmente com o ministro Alexandre de Moraes marcando a data do julgamento da ação para o dia 22. 22 milhões de multa para o PL. Dia 22, julgamento da ação para tornar Bolsonaro inelegível. Não podemos negar aqui que Xande tem uma justiça poética no seu coração, né? E aí voltamos na matéria da Folha que deixou claro que o TSE vai mudar a sua própria tese no julgamento do Bolsonaro. E é agora que você vai entender o que é que vai mudar. Preparados? Em 2017, o G1 resumiu bem do que se tratava a denúncia. Abre aspas. Abuso de poder político e econômico e fraude na campanha presidencial da chapa PT-PMDB em 2014. Segundo a ação, a campanha de Dilma e Temer foi abastecida com dinheiro de propina desviados da Petrobras. Além disso, a suspeita de uso da máquina do governo em favor da presidente e do vice, causando desequilíbrio na disputa. Entre os pontos citados estão a omissão de dados do governo sobre o número de pessoas em situação de miséria, o transporte de eleitores em atos na campanha do Nordeste e a falta de comprovação de passes de despesa e o uso dos Correios para postagem devida de propaganda eleitoral. Fecha aspas. É muita coisa, né? Era fácil disputar a eleição com isso. A campanha da presidente Dilma custou 350 milhões. Por isso que eu disse, eles têm dinheiro para disputar a eleição até 2038. E deixariam os caras minguados para os demais partidos. Era uma forma fácil de se eternizar no poder. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos está sendo revelado na Lava Jato. É um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro, de cleptocracia. Para a gente entender o que rolou nesse julgamento, nós temos que relembrar quem eram os ministros da época que proferiram seus votos. Eram eles os já conhecidos Luiz Fux, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Herman Benjamin, Tarcísio Vieira, que foi advogado na campanha de Bolsonaro, e também o ministro Admar Gonzaga e o ministro Napoleão. E nesse julgamento um debate prevaleceu. A ação julgada deveria absolver as provas reveladas sobre o esquema de corrupção envolvendo a Odebrecht e demais empreiteiras, assim como as delações dos marqueteiros do próprio PT, e segundo o G1, foi assim que a defesa da chapa se manifestou na época. Dilma diz que todas as doações para a campanha dela foram legais e declaradas nas prestações de contas ao TSE e pede que os depoimentos de Marcelo Odebrecht, Mônica Moura e João Santana sejam desconsiderados. Já Temer pede para separar as contas de campanha dele e da ex-presidente e também quer anular os depoimentos da Odebrecht. À medida que notícias novas de duvidosa relação com o objeto original foram surgindo, o objeto era dilatado. Houve um nítido avanço especulativo no ambiente de instrução processual, com ampliação objetiva das demandas. O direito eleitoral não admite a tardia ampliação objetiva, dizem os advogados do presidente. Fecha aspas. O direito eleitoral não admite a tardia ampliação objetiva. Grava essa frase dos advogados do Temer. Esse debate se fez porque quando a ação foi protocolada pelo PSDB, as provas, na época do julgamento, amplamente divulgadas, não constavam na ação. E aí, o que fazer? Galera, tivemos frases maravilhosas proferidas naquele julgamento que eu faço questão de não deixar a história esquecer. Vamos a algumas delas? O vice-procurador da época defendeu
promoveu a manutenção das provas dizendo, abre aspas, a petição inicial apontou a existência de um tumor, a ecografia de um câncer e a cirurgia abdominal mostrou que, na verdade, o quadro é de metástase. Fecha aspas. Herman Benjamin foi o relator da ação que pediu a cassação da chapa Dilma Temer e, ao pedir que os colegas não ignorassem as provas colhidas no processo, ele disse o seguinte: eu, como juiz, recuso o papel de coveiro de prova viva. Posso até participar do velório, mas não carrego o caixão. Já Fux, que acompanhou o relator, ao ver que os seus colegas queriam ignorar as provas apresentadas, disse, abre aspas, nós somos uma corte, avestruz é quem enfia a cabeça no chão, fecha aspas. E os ministros do TSE não queriam examinar o crime de caixa 2, só o de caixa 1, então o ministro Admar relata que também seria difícil examinar o caixa 1, porque como que eles iam diferenciar o que era propina ou o que não era propina? Foi então que o Fux argumentou que um trabalhador assalariado que vê o saldo crescer sem motivação aparente, sem dizer nada, tem cegueira deliberada. Foi então que Admar Gonzaga, recém-indicado por Michel Temer, proferiu essa pepita de argumentação. Abre aspas. Mas pode ser uma pessoa que, assim como eu, não costuma conferir o extrato bancário. Pode estar entrando na minha conta alguma coisa e eu já fiquei sabendo uma vez que foi sacado da minha conta corrente um dinheiro que foi depositado indevidamente. Depois o gerente do banco veio me explicar. Olha, se não é meu, não é meu. Fecha aspas. Pelo que eu entendi, o cara pode receber propina e não saber que está recebendo propina porque ele não conferiu o extrato bancário e não sabia que estava ganhando um faz-me-rir a mais. Maravilhoso! O mais maravilhoso é que na época o Ministério Público se manifestou pedindo que o ministro Admar, recém-indicado por Temer, fosse considerado suspeito no julgamento. Mas o TSE falou que isso era viagem do Ministério Público, que não tinha nada a ver, deixa o cara votar. E só pra constar, ele votou contra a cassação da chapa. E eu fiquei surpresa na época, eu não esperava por isso. Jamais. Queria saber onde está esse mesmo Ministério Público que não está falando nada sobre a indicação do Zanin, advogado e amigo de Lula, sendo indicado para o STF pelo próprio Lully. E para a galerinha da oposição que está super confortável com isso, me incluam fora dessa, beleza? Já Gilmar Mendes, que foi quase que um protagonista na vida de Deltan Dallagnol, votou contra a cassação da chapa dizendo, abre aspas, é preciso moderar a sanha caçadora porque, de fato, você coloca em jogo outro valor, o do mandato. Fecha aspas. Que doideira. Mas mais doido que tudo isso foi o voto do ministro Napoleão. Para começar, à época o ministro Napoleão havia sido citado em uma delação da OAS e da JBS. E ele estava ali, votando para que as provas das empreiteiras não fossem aceitas naquele julgamento. Mas usando seu tempo de voto, ele resolveu colocar os pingos dos is sobre a imprensa que divulgou as delações envolvendo seu nome. Nada menos do que épico. Mentira deslavada, completa, cínica e sem vergonha. Nunca falei com o doutor Walisney coisa nenhuma a propósito desses assuntos. E o doutor Walisney não tem como se defender. Eu tenho agora esse palco aqui, que Vossa Excelência generosamente me concede. Eu posso mostrar a minha indignação, a minha revolta, a minha repulsa. Mas o doutor Walisney, o que pode fazer? Nada. Eu imagino a amargura que passa ele, a sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, sua esposa, diante de uma coisa dessas, dita gratuitamente, responsavelmente e de maneira vergonhosa. Não é jornalista quem faz isto. Não dignifica a liberdade de imprensa quem faz isto. Olha, se isto não terminar, o final não será bom. Todos nós estamos sujeitos ao alcance dessas pessoas. Publica o que quiser com quem quiser. E aí, o sujeito fica indefeso diante disso? Também, presidente, da JBS, despachei 9 processos envolvendo um advogado chamado Willer Tomás, que segundo um delator chamado Assis não sei de quê, esse Willer Tomás
teria dito a ele que combinou comigo, que eu intercedi. Nunca vi o William Tomás na minha frente. E duvido que o William Tomás tenha dito isso, que eu não conheço esse camarada. A mentira é desse Assis, que disse isso para me incriminar em troca das benesses que recebeu. Eu recebi da diaconia da minha igreja em Fortaleza uma pergunta sobre isto. Esse negócio da OS. Eu respondi ao pastor simplesmente assim: com a medida com que me medem, serão medidos. E sobre ele desabe a ira do profeta. É uma anátema islâmica. A ira do profeta, não vou dizer o que é. Eu vou fazer um gesto do que é a ira do profeta. Desceu o sarrafo na imprensa, deixando claro que é tudo culpa dos jornalistas que saem falando qualquer coisa e destruindo a vida dos outros. Mas também deixando claro que isso não é contemplado pela liberdade de imprensa. Democrático, né? Mas o que mais chamou minha atenção era o peso do profeta que cairia sobre essa galera, que seria um... Gente, o que seria? No meio do julgamento da chapa Dilma Temer. O Brasil é ou não é uma coisa maravilhosa? E para constar, ele votou contra a cassação da chapa. Na época, o ministro Herman tentou sim constranger o TSE, deixando claro que toda aquela investigação e todos os depoimentos usados no seu voto foram pedidos do próprio TSE e que agora, do nada, a própria corte iria invalidar a investigação que a própria corte tinha pedido. E finalizou dizendo, abre aspas, eu não preciso constranger ninguém porque os nossos votos são suficientes para nos constranger. Fecha aspas. Ao final das contas, as provas não foram aceitas no julgamento e por 4-3 a chapa Dilma Temer foi absolvida no que ficou conhecido na imprensa como a absolvição por excesso de provas. Fux, Rosa Weber e Herman votaram pela cassação e Admar Tarcísio, recém-indicado por Temer na época, assim como Napoleão e Gilmar Mendes, absolveram a chapa. E por que eu contei essa história gigante pra vocês? Porque em matéria, a Folha de São Paulo diz que essa tese firmada no próprio TSE de não usar nada que fosse posterior à ação não vai valer agora. Do nada, os caras mudaram de ideia. O relator do caso de Bolsonaro é o ministro Benedito Gonçalves, que também ficou muito conhecido na internet por falar ao ouvido do ministro Xande ao chamar o Lula para a condução do cargo a presidente, que missão dada era missão cumprida. Isso é de conhecimento geral, viu? E também é de conhecimento público que o ministro Benedito é um dos favoritos para ser indicado por Lula na próxima e última vaga para o STF. E seus adversários seriam o ministro Salomão, que foi quem desmonetizou o meu canal, que segue até hoje desmonetizado. Beijo, seu Salomão! E Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado. Mas enfim, veja o que diz a Folha sobre a possível nova mudança de tese, que já saiu na mídia. Olha que coisa incrível, né? A mídia sabendo de tal coisa. Que será levada em consideração a partir do dia 22. Abre aspas para a matéria. É da matéria. O julgamento do TSE, que pode tornar inelegível, deve levar em consideração todo o contexto golpista preso ao ex-presidente, não apenas a reunião na qual ele difundiu mentiras a embaixadores e motivou a ação protocolada pelo PDT. O próprio relator do processo, o corregedor-geral eleitoral Benedito Gonçalves, indicou em suas decisões que adotará esse tipo de entendimento e tem contado com o respaldo da maioria dos colegas. Fecha aspas. Mas isso realmente não é uma surpresa, já que o ministro Benedito aceitou adicionar a ação a tal minuta encontrada na casa de Anderson Torres em 12 de janeiro, quando a ação já estava protocolada, ou seja, absorveu provas após a ação ser protocolada, totalmente diferente do que rolou na ação contra Dilma e Temer, que na época, em 2017, era o presidente. A Folha de São Paulo, e ó, dessa vez eu tô em choque real, a Folha fazendo jornalismo super sério? Chamou a mestra em Direito Público pela FGV, a dona Vera Sherman, que comentou o fato do TSE ter aceito essa minuta após a ação aberta. Eu acho digno dar aspas para ela. Lembro do caso da Dilma, lá foi levado em consideração a chamada estabilidade da demanda e não inclusão de fatos novos no processo. Caso seguissem essa jurisprudência, não haveria como juntar essa minuta de golpe ao caso, até porque não se tem elementos para comprovar se realmente ele, Bolsonaro, teria aceitado essa minuta, se teria
teria conhecimento ou não. Infelizmente, há um viés político ideológico. Não há dúvida sobre isso. Houve uma extrapolação. Fecha aspas. E assim, dá até medo de falar um trem desse. TSE, pelo amor de Deus, esses povo que estão me monitorando. A matéria é da Folha, eu tô aqui prestigiando a imprensa profissional. Abri, fechei aspas. Meu compromisso aqui é só com a notícia. E esses são os fatos até o presente momento. Uma diferença da justiça de 6 anos atrás para agora, onde o fator de mudança foi um governo conservador versus um governo de esquerda. O próprio Bolsonaro tá vendo o cenário como muito ruim. A conclusão sobre o que vai acontecer é com vocês. Então coloca aqui nos comentários pra gente poder ver se estamos pensando igual. Sim, eu tô meio cerceada de falar, mas pensar ainda pode, né? E como eu disse no meio do vídeo, o meu canal segue desmonetizado. E quem mantém o meu trabalho são vocês, que entraram pra família no www.teatualizei.app. E em troca eu ofereço um conteúdo exclusivo, mas igualmente divertido, porque se tem algo que nunca poderão tirar de nós, é o conhecimento. Desde já, o meu muito obrigado a todos que lá estão. E se você ainda não tá lá e quiser e puder, claro, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Essa semana tem as primeiras oitivas na CPMI do 8 de janeiro. E é claro que eu vou trazer mastigado para quem não quer correr o risco de ter uma gastrite nervosa por acompanhar essa comissão de horas e horas. Então, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!